Efésios capítulo 5, versículo 21. E nós vamos fazer igual semana passada, para efeito de contexto. Nós iremos ler até o 32, para que nós possamos, para quem não pegou os versículos, saber, né, o que nós estamos falando, para que nós não possamos ficar perdidos mediante aquilo que nós já estamos pregando. A palavra do Senhor diz assim: sujeitem uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Porém, a igreja está sujeita a Cristo. Assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis o porquê: o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu próprio marido. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor por tua palavra, pelo teu amor e tua graça. Pedimos ao Senhor para que a tua palavra possa falar em nosso coração, e que nós possamos, Pai, sair deste lugar transformados por ela, sendo maridos melhores, pais melhores, esposas melhores e filhos melhores, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos avaliando essa questão de como ser uma família bíblica, e nas próximas semanas nós falaremos sobre os filhos, como os filhos devem lidar com os pais, e também falaremos como os pais devem lidar com os filhos. Mas hoje eu quero fazer a parte final, finalizar a questão dos homens provedores. Na semana passada nós falamos a parte 1, e hoje nós falaremos a parte final, sobre essa questão de sermos homens provedores. E aí eu só quero lembrar algumas questões que eu disse semana passada, que nós não somos nenhuma instituição de resgate super, ultra, mega da masculinidade e essas coisas todas. Nós somos igreja, e como igreja nós devemos trabalhar para que a família se posicione de forma correta. A esposa seja uma esposa bíblica e o marido seja um marido bíblico. Então o que nós vamos falar aqui não é mediante a questão coach, essa questão toda. Nós iremos falar referente à Bíblia. Amém? E aí na semana passada, para quem não viu, nós falamos sobre em quais áreas o marido deve ser o provedor da sua esposa. Porque Paulo disse que o marido deve amar a sua esposa, e que esse amor deve ser um amor ágape, ou um amor ágapo, que não espera nada em troca. E que por trás desse amor ágape, por trás desse amor que não espera nada em troca, existiam algumas provisões que o marido, e existem algumas provisões que o marido deve ter para com a sua esposa. A primeira delas é a provisão financeira. O homem que entendeu essa verdade bíblica, ele deve ser o provedor da sua casa. A segunda área que o marido deve ser o provedor da sua esposa, da sua família, é na área espiritual. Ou seja, o homem deve carregar a sua família nos seus joelhos e instruir a sua família biblicamente. A responsabilidade de oração e de comando espiritual da sua casa está sobre o marido. E também nós vimos na semana passada sobre a provisão emocional. E nós vimos que talvez a mulher passou por alguns problemas durante a vida, algumas dores no seu passado. E às vezes o marido não vai resolver todas essas questões,
mas que nós, homens de Deus, né, aqueles que ainda vão se casar e aqueles que já estão casados, eles devem ser um porto seguro emocionalmente para as suas mulheres. Perante um homem de Deus, a mulher deve se despir de toda a sua força perante o seu marido. Então a mulher pode passar por dificuldades no trabalho, a mulher pode passar por dificuldades na rua, mas perante o seu marido, essa mulher deve se despir de toda a sua força, porque ela tem a certeza de que tem um marido forte ao seu lado. Durante essa série também eu disse que, segundo um estudo, até as mulheres que são mais feministas, elas têm o desejo de ter ao seu lado um homem que seja o provedor da sua casa, um homem que traga o dinheiro para casa. E eu disse também que chega um certo momento, por mais forte que a mulher queira ser, chega um certo momento que ela cansa disso. Normalmente, depois dos 40, a mulher cansa de tentar ser tão forte. Por quê? Por mais forte que a mulher seja, ela precisa de um homem ao seu lado para te ajudar, para lhe ajudar quando ela se sentir fraca. É isso que nós entendemos com aquilo que Paulo disse: marido, ame a sua esposa. E Paulo continua a sua carta aos Efésios dizendo como o marido deve amar a sua esposa. E ele diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, nos ensinando que, após casarmos, a nossa prioridade deve ser a nossa esposa. Ao marido, aos homens aqui presentes essa noite, após o seu casamento, a sua prioridade deve ser a sua esposa. É difícil falar isso em uma sociedade que está criando homens tão fracos. É difícil falar isso em uma sociedade onde querem que os homens sejam eternamente meninos. Mas essa é uma verdade bíblica. Qual verdade bíblica? É que o marido, após se casar, a prioridade deve ser a sua esposa. Aí eu entrei numa questão, né, no meio desse sermão, é que quando esse marido, ele se relacionou com uma mulher, e aí essa mulher teve filhos, mas ele não se casou ou se casou com ela, e aí depois ele divorcia ou se separa dessa mulher, e tem outra mulher, e se casa com outra mulher. Como é que esse homem vai fazer para que a sua esposa seja a sua prioridade e para que esses filhos também não fiquem de lado? Porque eu disse isso também no sermão, de que a prioridade do marido é sua mulher e não seus filhos. Mas eu entrei nesse limbo. Por exemplo, o cara casou, se separou, ou ele teve um filho com a mulher e largou essa mulher, ou a mulher foi embora, ou o cara foi embora e ficou o filho com a mulher. Como é que esse homem deve fazer? E aqui entra um sério problema, irmãos, que eu quero discutir um pouco mais com vocês. Como é que um homem deve estabelecer esse equilíbrio? É complicado falar sobre isso. É muito difícil falar sobre isso quando um homem tem um filho com uma mulher e se casa com outra. Porque o que eu vou te dizer aqui é comprovadamente, é comprovado cientificamente de que dificilmente uma mulher irá aceitar o filho de um homem. Vou repetir isso. Dificilmente uma mulher vai aceitar o filho de um homem que ela está tendo um relacionamento. O homem aceita mais fácil o filho da mulher, mas dificilmente uma mulher vai aceitar o filho de um homem. E aí eu conversando com a Ana, que me ajuda nas terapias há um tempo atrás, ela me falou algo muito interessante, é que a capacidade que o homem tem de amar passa exclusivamente por uma mulher. A capacidade que o homem tem de amar passa exclusivamente por uma mulher. Ou seja, amando a minha esposa, eu vou amar o meu filho. E aí você repara que isso é uma verdade quando você vê que quando um homem se casa com uma mulher que não gosta dos seus filhos, ele simplesmente abandona os seus filhos. Quando um homem casa com uma mulher, que essa mulher não gosta do filho que ele tem, do filho que ele tem fora do casamento, com outra mulher, em outro casamento, ou de um filho que ele teve de outro relacionamento, essa mulher não gosta desse filho, esse pai tende, quase que por automático, abandonar esses filhos. Por quê? Porque
ele prioriza essa mulher, e essa mulher não gosta dos seus filhos, e por essa mulher não gostar dos seus filhos, ele também consecutivelmente abandona os seus filhos. Então aqui nós geramos um grande problema. Qual é o problema? Não é que o homem que tem um filho com outra mulher não pode se casar, né, se não deu certo o relacionamento lá, aconteceu alguma coisa, ou foi só, engravidou a mulher, ou casou com a mulher e chegou ao fim do casamento, não é que ele não pode se casar com outra mulher. É que esse homem tem que ter o equilíbrio de saber que a mulher que ele está se relacionando deve também gostar e amar os seus filhos. A mulher que esse homem está se relacionando, ela deve ter também esse entendimento de que esse homem tem filhos. E porque esse homem tem filhos, essa mulher vai ter que lidar com essa questão e vai ter que ter esse entendimento que esse homem vai ter que tirar tempo, vai ter que dar prioridade também para os seus filhos. E que em uma relação, um relacionamento entre pais e filhos, entre a mulher e o filho desse homem, não pode haver duelos. Essa mulher que está casando com um homem que tem um filho de outra relação, ela deve ser a ponte que liga o homem aos seus filhos. E por que normalmente essas mulheres não gostam dos filhos da outra mulher que esse homem tem? É porque normalmente ela não gosta da ex-mulher, não gosta da mãe desse filho. E aí, por ela não gostar da mãe desse filho, eu não gosto, eu não suporto ela. No início do meu relacionamento ela foi muito difícil e ela criou barreiras entre nós. E por ela não gostar dessa mulher que esse homem tem um relacionamento, ela simplesmente coloca uma barreira entre esse pai e esse filho. E aí eu quero dar 2 conselhos agora. O primeiro, para este homem que talvez teve um filho fora do casamento ou com outra mulher e está se relacionando com uma mulher agora. O primeiro conselho é: não se case com alguém que não goste dos seus filhos. E o conselho para a mulher que está se relacionando com um homem que tem um filho é: não se case com esse homem se você não consegue entender que ele também tem que priorizar os seus filhos. Mas é a ex-mulher dele. Mas é porque ela ainda tem algum sentimento por ele. É porque é difícil lidar com o filho dele. Então faça o seguinte: resolva as suas carências, você mulher, resolva as suas carências para que depois você possa tentar se relacionar com um homem que tem filhos. E o homem deve entender que não adianta, se você se casar com uma mulher que não gosta dos seus filhos, a grande chance de você abandonar os seus filhos, ela é real. Ela é real. Então, se você é homem, tem filho com outra mulher, saiba disso, case-se com uma mulher que gosta dos seus filhos. E se você é mulher que quer se relacionar com um homem que tenha filhos, goste, ame os filhos deste homem, para que você não faça com que esse duelo possa acontecer. Mas agora aos casados, como nós devemos nos dar com as mães dos nossos filhos? A primeira coisa que Paulo fala na continuação do texto é que a nossa esposa deve ser a nossa prioridade e que o homem deve dar a vida por sua mulher. Olha só o que diz o versículo 26 e 27 de Efésios. Diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha só o que Paulo fala sobre o relacionamento de um homem com uma mulher. Olha o que ele está dizendo, preste atenção. O sacrifício de Cristo purificou a sua igreja e a limpou. O que mais Paulo está dizendo? Que essa igreja deve apresentar-se pura e santificada, porque essa igreja é a imagem do próprio Cristo. E esse mesmo sacrifício que Cristo fez apresenta uma igreja gloriosa, sem mancha e sem defeitos. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus pela igreja a tornou limpa e imaculada, para que através de Jesus a igreja fosse, ou melhor, para que através da igreja Jesus fosse visto. Ou seja, Jesus morreu, deu a vida na cruz do Calvário para tornar a igreja santa, imaculada, sem defeito, sem mancha, para que Jesus fosse visto através dessa igreja.
E com isso, Paulo quer dizer que o sacrifício do marido por sua esposa irá gerar uma esposa pura, santa, para que essa esposa revele esse marido. Assim como o sacrifício de Jesus na cruz gerou uma igreja santa e imaculada, o sacrifício desse marido vai gerar uma mulher santa e imaculada. Em outras palavras, se nós queremos conhecer um homem, nós devemos olhar para sua esposa. Se nós queremos conhecer se o homem é um bom marido, nós não devemos olhar para a narrativa do homem, para o que ele diz, para o que ele fala, mas nós devemos olhar para a sua esposa. A esposa do homem vai revelar quem ele é. A forma que a mulher vive, a forma que a mulher anda, a forma que a mulher fala, vai revelar se esse homem é um marido de verdade. Não é de forma artificial, mas acompanhar essa mulher, como ela se sente, como ela se comporta. Ao observarmos isso, nós vamos conhecer esse marido verdadeiramente. Ou seja, irmãos, a mulher é o espelho do seu marido. A mulher é o que reflete o seu marido. Olhando para uma mulher, você vai perceber como esse marido a trata. Olhando para uma mulher, você vai perceber como é que essa mulher é tratada em sua casa. Porque existem muitas pessoas que são boas de discurso. E eu conheci vários casamentos que eram destruídos, mas que o homem saía na rua. E quando você deparava com esse homem na rua, parecia ser a família perfeita. Parecia ser uma família que fluía de uma forma perfeita. Porém, era uma família extremamente destruída. Quando você conversava com essa mulher, você descobria que a casa era uma bagunça. Os filhos não respeitavam ninguém, a esposa era maltratada, o marido maltratava todo mundo. Aquele velho conto que eu gosto de falar às vezes, que o filho chega no pastor no final do culto e diz: pastor, será que meu pai pode morar na igreja? Aí o pastor pergunta: por que o seu pai pode morar na igreja? Ele diz: porque aqui na igreja ele é um santo, lá em casa só Jesus para ter misericórdia. Aqui na igreja, ele faz com que todas as pessoas olhem para nós e pensem que nós somos amados, mas em casa só nós sabemos o que nós sofremos. Olhe para uma mulher e você vai conhecer o seu marido. Uma mulher cheia de dores, às vezes ignorante, que gera tumulto por onde passa. É o resultado de um marido que ainda não aprendeu a se sacrificar. Uma mulher cheia de problemas, já viu essa mulher problemática? Uma mulher que por onde ela passa, ela causa um tumulto. Pelos trabalhos que ela passa, ela nunca sai tranquila, ela sempre sai com problemas. Ninguém gosta dela em lugar nenhum. A família dela mesmo não a suporta. A mulher é ignorante, tudo que ela fala, a mulher te dá uma má resposta. Normalmente essa mulher é o resultado de um marido que não aprendeu a se sacrificar. Assim como nós reconhecemos a beleza de Cristo através da sua igreja, nós reconhecemos a beleza do marido através da sua esposa. Assim como você olha para uma igreja e diz: que igreja bonita, uma igreja que revela o Senhor, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem amor ao próximo, uma igreja que participa de tudo. Assim como nós olhamos para uma igreja e essa igreja revela a beleza de Cristo, nós também conseguimos olhar para uma mulher e ver nessa mulher a beleza do seu marido. Então preste muita atenção nisso. A beleza do marido é notado através da sua mulher. Às vezes, talvez você já viu isso também na sua rede social, os vídeos de mulheres que se divorciaram, e agora parece que está na onda, né? Essa questão das mulheres colocar lá o videozinho na internet falando que o marido largou e o marido traiu, essa questão toda. E aí normalmente essas mulheres, depois de um tempo, elas colocam um antes e depois. Aí normalmente quando elas estavam com o marido, elas eram totalmente desleixadas. Eram mulheres que às vezes estavam passando por dificuldades, aí não conseguiam se cuidar, não conseguiam fazer nada. Aí de repente, ela largou do marido, e aí ela vai e começa a fazer coisas que não fazia antes. A mulher começa a rir mais, a mulher começa a se vestir melhor, a mulher começa a cuidar da sua saúde, a mulher começa a cuidar das suas finanças, a mulher começa a ter uma vida mais progressiva. E ela fez isso só depois que ela se largou do marido, só depois que ela deixou o marido. E aí você começa a perceber que provavelmente
esse marido tinha aquela mulher, e aquela mulher seguia daquela forma, porque tudo que ele fazia era viver para si mesmo, não se sacrificar por sua esposa, e por isso a sua esposa se via talvez uma soma na vida dele, e não se via como um indivíduo a ser cuidado. Uma mulher amada, ela é reconhecida de longe. Uma mulher que é bem cuidada, ela é reconhecida de longe. Ela é radiante, ela passa por problemas, mas ela é radiante. Ela passa por problemas no seu trabalho, ela passa por problemas na rua, ela passa por problemas nos locais, mas ela é radiante, assim como uma igreja verdadeira de Cristo é radiante, porque Cristo se sacrificou por sua igreja e gerou a beleza da igreja. Assim como o marido se sacrifica por sua esposa, ele gera a beleza da sua esposa, mas a beleza da esposa só reflete o bom marido que ela tem. Você está comigo, irmão? E Paulo continua dizendo que o cuidado do homem para com a sua esposa é um cuidado, uma extensão que ele tem por si mesmo. Olha só o que diz o versículo 28 ao 30. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Olha só o que Paulo está dizendo, irmãos. A função do marido é amar a sua esposa como a si mesmo, e cuidar da sua esposa como ele cuida dele mesmo. A função do marido é cuidar e amar a sua esposa. Às vezes, talvez você veio de uma família mais vaidosa, você homem, veio de uma família um pouco mais vaidosa, e aí você se alimenta melhor, você tem rotina de exercício físico, e às vezes você casou com uma mulher que veio de uma família com costumes diferentes, e talvez não ligue tanto para o cuidado, para o autocuidado, não liga tanto para a alimentação, para exercício físico. A sua função, e mesmo que você não seja esse homem, a sua função é cuidar dessa mulher, para que essa mulher cuide mais da saúde dela. A sua função é cuidar dessa mulher para que a sua mulher seja o seu espelho, para que as pessoas olhem para ela na rua e vejam você. Uma mulher que se cuida, uma mulher que por onde passa as pessoas olham para ela e vê que é uma mulher que é bem amada, que é bem cuidada. O homem deve cuidar do seu corpo, mas também deve cuidar do corpo da mulher. Agora preste atenção nisso, irmãos. Existem muitos homens que reclamam do corpo da esposa, principalmente após a gestação. Depois que a mulher ganha filhos, o homem começa a reclamar do corpo da esposa. E alguns chegam até a abandonar as suas próprias mulheres. E mulheres essas que carregam em seu corpo as marcas de guerra que ela mesma travou para trazer os filhos ao mundo que esse homem jura amar. A mulher gerou filhos, a mulher deu à luz a filhos, e aí depois que ela deu luz aos filhos desse homem, esse homem diz, eu amo os meus filhos. Mas que corpo é esse? O corpo da mulher, a trincheira de guerra que ela enfrentou por ter uma gestação de um filho, por colocar para fora um filho, gerar esse filho por muitos meses, e aí depois colocou para fora, e depois que esses filhos nascem, esse homem diz, eu amo essa criança, mas esse corpo eu não amo mais. Esses homens dizem, os meus filhos são o amor da minha vida, mas essa mulher está velha demais para mim. Aí eu volto nessa questão lá que eu disse alguns dias atrás, de que depois dos 40 anos costumam acontecer esses divórcios, aí depois que a mulher deu 2, 3, 4 filhos para o homem, aí o homem vai para a academia, e aí ele faz 40 anos, aí o que ele faz? Vai para a academia, fica sarado, e aí ele vai na seção de roupa dos juniores, dessa seção de loja infantil, pega a roupa mais apertada que ele tem, coloca a calça mais apertada que ele pode, começa a querer fazer coisas, né? a colocar peruca na cabeça, a fazer um tanto de coisa, para se parecer um pouco mais novo. E aí quando você olha para a esposa dele está totalmente abandonada. Aí esse homem, depois dos 40, normalmente é a hora que a vida começa a virar, esse homem começa a ter um pouco mais de condição, aí ele vai lá e compra um carro melhor,
Aí ele vai e pode sair para lugares melhores, e aí ele começa a abandonar a sua esposa em casa, com seus filhos, porque ele diz, esse corpo já não me serve mais. A trincheira de guerra que gerou os filhos que ele diz amar, não servem mais para eles. Conheço vários homens que abandonaram as suas esposas, depois que essas esposas tiveram gestação. E esse homem já não, quando eu te conheci, o seu corpo era assim, agora não é mais. Irmão, invista na saúde da sua mulher, invista na alimentação, fique com seus filhos para que a sua mulher possa cuidar dela mesma. Fique com seus filhos para que a sua mulher possa ir para uma academia, para que ela possa cuidar. Fique com seus filhos para que a sua mulher possa cuidar de si mesma. E aí preste atenção agora, para que essa mulher possa cuidar do corpo dela, para que essa mulher possa cuidar da saúde dela. E aí você vai parar de olhar mulheres da internet e voltar a olhar para a sua própria esposa. Porque você olha para a mulher da internet, porque tem um corpo que você deseja, mas a sua esposa, você não deixa ela ser liberada por 3 vezes na semana para fazer academia. Aí a mulher da internet é a mais interessante mesmo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. O cuidado do marido passa pelo cuidado que ele tem por sua esposa. Paulo deixa claro, irmãos, Cristo cuida do seu corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Em meio a tantas crises, o corpo de Jesus foi cuidado por ele. Mesmo nos dias maus, o corpo de Jesus, que é a igreja, foi guardado por ele. Assim também somos nós. Mesmo nos dias maus, nós devemos cuidar da saúde física, da saúde mental das nossas esposas. Você deve cuidar da sua saúde física? Sim. Mas você também tem que cuidar da saúde física da sua esposa. Você deve cuidar da sua saúde emocional? Sim. Mas você também deve cuidar da saúde emocional da sua esposa. Você deve cuidar da sua saúde financeira? Sim. Mas você também deve ajudar a sua mulher a cuidar da saúde financeira dela. Agora preste atenção aqui, irmãos. E as irmãs no final me pagam um açaí aqui do lado. Organize as suas finanças para que a sua esposa possa, de vez em quando, fazer as comprinhas dela. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmãos. E aí o homem vai pagar a pizza para mim. A mulher paga o açaí, o homem paga a pizza. O homem precisa de 3 coisas. Se relacionar com a sua mulher, se é que você me entende. Comer bacon e carro velho. O homem precisa dessas 3 coisas. Se relacionar com a sua mulher, se é que você me entende, para eu não falar outras coisas. Comer bacon, porque bacon é saúde, é vida. E o homem precisa de um carro velho para procurar a cabeça. Esse homem não vai ter problema com ninguém. Um homem que tem essas 3 coisas não tem problema com ninguém. Mulheres, homens, a pizza no final do culto. Agora as mulheres. Homem, você vai ter o relacionamento com a sua mulher, comer o seu bacon e ter o seu carro velho, mas você precisa deixar a sua mulher fazer as comprinhas dela. Se organizar financeiramente. Irmão, eu não sei o que é isso, que a mulher precisa comprar coisa que ela não vai usar. Eu não sei o que é isso, mas a mulher precisa comprar coisa que ela nunca vai usar. Ela precisa colocar roupa no armário, que vai ficar lá com a etiqueta, e ela nunca vai usar. Quando ela for usar, ela diz, não gostei mais dessa blusa, eu vou dar para os outros. Mas ela precisa disso, eu não sei que psicologia é essa, eu não sei, mas a mulher precisa disso. A mulher precisa sair, e ela precisa sair sem voltar com aquilo que ela programou sair de casa. Que o homem sai programando, dizendo, eu quero comprar isso, isso e isso, e ele volta só com isso. E se tiver cara, ele volta com nada. A mulher diz, eu preciso comprar isso, isso e isso, mas ela vai voltar com 10 coisas que ela não programou comprar. Mas a mulher precisa disso, isso aqui é cuidado com a mulher. Isso aqui é cuidado com a mulher. Assim, ó, deixa de lado, irmão. Deixa a mulher fazer as comprinhas dela. Comprar o batonzinho que ela vai usar uma vez só e vai ficar por lá. Comprar o creme para o cotovelo direito, o creme para o cotovelo esquerdo. O creme para a sobrancelha. Um tanto de creme que você não sabe para que serve. Mas a sua mulher precisa disso. A mulher precisa desse autocuidado.
A mulher precisa, nem que seja na lojinha de R$ 10 lá, comprar o trenzinho lá para o rosto. A mulher precisa disso. Isso é o cuidado que você deve ter com sua esposa. Se você é o provedor da sua casa, preste atenção. Se você é o provedor da sua casa e você só você que trabalha, a sua esposa não trabalha, você deve se lembrar dessas pequenas coisas também. A mulher não precisa só de comer. A mulher precisa dessas coisinhas de cabelo, de unha, dessas coisas todas. A mulher precisa disso. Mas agora, se você está apertado, e talvez nesse momento você precisa da ajuda financeira da sua esposa, se programe financeiramente e deixa lá o dinheirinho para ela comprar as bugigangas dela. Ela precisa. E o que eu estou falando parece ser brincadeira, mas é sério. A mulher precisa dessas pequenas compras. Ela se sente feliz, se sente realizada com essas pequenas comprinhas. Você não, você precisa do que eu disse aqui agora. A sua mulher não, a sua mulher precisa dessas pequenas coisinhas, de coisas que ela não vai usar para que ela possa caminhar uma vida um pouco mais feliz. Agora Paulo diz que o dever do homem é deixar a sua família de origem e se unir à sua mulher. Olha só o que diz o versículo 31 do texto. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu vou repetir o que eu disse no início da série. A família que você formou é mais importante do que a família que você veio. Biblicamente falando, a família é o marido, a mulher e os filhos solteiros. Isso é família. A família que você deve cuidar é marido, mulher e filhos solteiros. E aí, parece que é uma discussão nos dias de hoje, mas essa discussão que nós temos é só nessa geração. Se você pega de 30 anos para trás, 40 anos para trás, não tinha isso não, irmão. O filho, o pai criava o filho para o mundo. Os filhos, homens, eram criados para cuidar das suas famílias. E as mulheres eram criadas e ensinadas a cuidar das suas próprias casas, dos seus maridos e dos seus filhos. É nessa geração que a gente tem essa questão toda, que o filho não pode mais ser gerado para o mundo, mas todas as outras era assim. O filho era criado, vai para o mundo. Vai ganhar seu dinheiro. Os meninos começaram a trabalhar com 12, 13, 14 anos de idade. A mulher com 8 anos de idade já sabia lavar, passar, cozinhar. A mãe saía, voltava para casa e a casa estava limpa. Porque a filha era ensinada nesses pequenos termos e o homem era ensinado a cuidar da sua família. Preste atenção nisso, irmãos. Não quero dizer que você deve abandonar a sua família, a família de onde você veio. Mas eu quero dizer que a sua família, a família que deve ter a sua prioridade é o seu marido, se você é mulher, a sua mulher, se você é homem, e os seus filhos solteiros. Esse é o seu casamento. Essa é a sua prioridade. Essa é a sua família. Existem pais que os filhos casam e eles não deixam os filhos viverem. Presta atenção, irmãos. Existem filhos que nascem e os pais não deixam esses filhos viverem. Não deixam os filhos passar por dificuldade. E deixa eu te dizer, um casamento ganha corpo sendo forjado por lutas. Um casamento encorpado, ele é forjado por lutas. Um casamento encorpado, ele passa por meio de tribulações. Mas como passar no meio de tribulações, sendo que os pais não deixam esses filhos passarem por essas tribulações? Como passar por essas dificuldades, sendo que os pais não permitem que os pais passem por essas dificuldades? O filho não pode atrasar uma conta de água, uma conta de luz, que o pai e a mãe estão lá desesperados, querendo pagar a água e a luz do filho. Qual é a necessidade disso? Deixa ele viver e aprender a pagar as próprias contas. Ai, mas está começando a vida agora. Por isso mesmo, tem que aprender a pagar suas próprias contas. Se apertar demais, você dá uma ajuda ou outra. Mas deixe o seu filho crescer, deixe o seu filho casar. Deixe o seu filho viver o casamento. Deixe as guerras forjarem o casamento do seu filho. As guerras vão forjar o seu casamento. Muitas dessas lutas só podem ser vencidas de forma correta. Esse casal que se tornou uma só carne.
Mas aí está o problema. É que existem pessoas que se casam, mas são uma só carne com a sua mãe ou com o seu pai. A pessoa se casou com a sua esposa, foi embora, mas ele continua sendo uma só carne com sua mãe ou com o seu pai. Aqui eu não quero dizer, irmão, que você não possa visitar a sua mãe, não quero dizer que você não possa visitar o seu pai ou eles te visitarem. Mas se você casou, se você assumiu uma família, você homem, você mulher assumiu uma família, você deve fazer com que sua esposa seja a sua uma só carne. Existem pessoas que casam, e aí eles, todos os dias, depois de casado, o homem sai do trabalho, vai para a casa da mãe e do pai, a mulher sai do trabalho, vai para a casa da mãe e do pai. Aí dá 10 horas da noite eles vão para casa para dormir juntos. Aí final de semana, o sábado é na casa do pai, o domingo é na casa da mãe. Sabe o que dá? Vão empurrando com a barriga. Deixa para lá, deixa o pau quebrar. Mas vai por mim. Uma hora a corda estoura. A conta chega. E normalmente essa conta vem vestida de divórcio. Porque não sentam, não vivem o problema, não vivem a dificuldade, não conseguem sentar, discutir a situação e dormir na mesma cama juntos. Em século 21, os homens brigam com a mulher e vão dormir na casa da mãe. A mulher briga com o homem e vai dormir na casa do pai. Qual é a lógica disso? Existem homens casados, preste muita atenção que isso é muito sério. Existem homens casados que se relacionam sexualmente com sua esposa, mas ele é o marido emocional da sua mãe. Com a sua esposa ele tem um relacionamento sexual, mas emocionalmente ele é ligado à sua mãe. Por isso o casamento não dura. Com a sua mulher ele tem os seus relacionamentos, mas emocionalmente ele é ligado, inteiramente ligado à sua mãe. Por isso o casamento não dura, irmãos. Nós estamos vivendo uma fase jamais vivida na história, onde homens de 30, 40 anos de idade não conseguem se relacionar com ninguém, porque não pode se casar para sair, porque se ele se casar ele vai ter que sair da casa do papai e da mamãe. Homens de 30 e 40 anos que estão empossados na casa do pai e da mãe, porque eu não posso me casar, porque minha mãe precisa de mim. Conversa. Você precisa da sua mãe mais do que sua mãe precisa de você. Você precisa do seu pai mais do que seu pai precisa de você. Aí você fica dando uma desculpa, dizendo, ai, mas a minha mãe precisa de mim. Precisa não. Deixa ela conversar comigo meia hora. Vou vender para ela pacote para Caldas Novas. 7 dias em Caldas Novas, água quente, um tanto de velho para ela conversar, ela vai esquecer que você existe. Precisa de você não. É você que precisa dela. Ai, minha mãe está idosinha, ela não pode se virar sozinho. Caldas Novas, 8 horas de viagem. Ela vai voltar nem lembrando que você é filho dela. É você que precisa dela, não ela que precisa de você. Não paga passagem, volta de Caldas Novas, vai para Ouro Preto. Volta a Ouro Preto, vai para Espírito Santo. Nunca mais ela vai lembrar que você é filho dela. Nunca mais. Aí fica essa desculpa, eu não posso sair da casa da minha mamãe porque minha mamãe precisa de mim. Precisa não, irmão. Não precisa. É você que precisa dela. A sua dependência emocional é tão grande nela que você não consegue abandonar. Que o que Paulo está dizendo é, abandone. Deixe, o deixar é abandonar. O deixar é, viva a sua vida. E deixe com que sua mãe e seu pai vivam deles. Ah, mas minha mãe é solteira, 60 e poucos anos. Irmão, ela vai dar conta, ela cuida de você, criou de você, viveu a vida dela esse tempo todo sem você. Você é só mais um, é só a cereja do bolo, ainda mais se sua mãe tiver mais de 60 anos, ela vai se virar sem você. Nós devemos crescer e assumir a responsabilidade de sermos uma só carne com nossas esposas. Está comigo, irmão? O Bill pode vir? Vou caminhar para o final agora. E Paulo finaliza frisando mais uma vez que o papel da mulher é amar o marido, é respeitar o marido. E o do marido é amar a sua mulher. Olha só o que diz o versículo 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu próprio marido.
Paulo primeiro diz sobre esse mistério, sobre Cristo e a igreja. Como pode um Deus ter um corpo aqui na terra e cuidar deste corpo? Ele é Deus, mas ele tem um corpo aqui na terra que é a igreja e cuidar desse corpo. Paulo diz isso. Isso é um mistério. Ele é Deus, mas tem um corpo na terra e cuida desse corpo. Mas ele diz que isso é mistério e finaliza dizendo que o homem deve amar a sua esposa e a mulher deve respeitar os seus maridos. Resumindo, mulheres querem amor, homens querem respeito. E aqui eu dei uma decifrada nisso aqui para que nós possamos entender. As mulheres querem ser amadas por aquilo que são. Amorosa, receptível, compreensível e coisas do tipo. A mulher quer ser amada por aquilo que ela é. A mulher também quer ser amada por aquilo que ela faz. Boa dona de casa, cuida dos seus filhos, cuida do marido, é trabalhadora. A mulher gosta disso. Amada pelo que é e amada pelo que faz. Porém, a mulher também quer ser amada por aquilo que não é. E aqui entra essa questão da comparação, que às vezes o homem se casa e entra na neura de comparar a mulher com a outra, a ex-namorada, ou entra na neura de comparar a mãe com a mulher com a mãe. Ah, mas você não é amorosa, você não é isso, você não é aquilo. A mulher gosta de ser amada da forma que ela é aí mesmo. E também gosta de ser amada por aquilo que não faz. Ela quer ser amada por aquilo que ela faz e também quer ser amada por aquilo que ela não faz. Mas ela quer ser amada. E aí eu quero te dizer, irmão, o detalhe disso tudo que nós devemos entender é que cada homem, cada marido tem a esposa que ele merece. Você tem a esposa que você merece, portanto não reclame dela. A sua esposa é fruto do seu sacrifício ou do seu não sacrifício. A sua esposa é fruto daquilo que você fez ou daquilo que você não fez. Ela é seu espelho. Portanto, ame pelo aquilo que ela é, ame pelo aquilo que ela faz, ame pelo aquilo que ela não é e ame pelo aquilo que ela não faz. Mas mulheres também, aqui eu digo para as solteiras que vão se casar e para as casadas também. Os homens querem ser respeitados. O homem quer ser respeitado porque ele é provedor da casa. O homem quer ser respeitado porque ele é o chefe da casa. O homem quer ser respeitado pelo cuidado que ele proporciona. O homem quer ser respeitado por aquilo que ele suporta. O homem quer ser respeitado. Não há nada pior para um homem do que ele ser humilhado no trabalho e chegar em casa e ser mais humilhado ainda. Ele talvez é um nada no trabalho, mas chega em casa e ele é pior ainda porque a mulher o humilha. A mulher não respeita por aquilo que ele faz. Ele dá a sua vida pela mulher e a mulher não reconhece. Ele ama a sua mulher, mas a mulher não reconhece. Aí o homem chega em casa, às vezes com a compra do mês, com a compra da semana, e às vezes não deu para comprar tudo que a mulher lhe pediu, e a mulher destrói esse homem porque ele não trouxe a maçã, porque não trouxe a banana, porque não trouxe alguma coisa que não deu para trazer, porque o mês está apertado. Mas ele foi lá e fez o seu dever como provedor. Ele quer ser respeitado por isso. Portanto, homens, amem as suas esposas, e esposas, respeitem os seus maridos. Essa é a regra de um casamento. Essa é a regra de uma família feliz. O homem ama, a mulher respeita. O homem entrega a vida pela mulher, a mulher é submissa ao homem. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.